agora a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre energia. Eu vou dar um parâmetro geral, tá? Não se incomodem que eu fico olhando para um ponto que não existe, que é super normal, que eu não costumo olhar para nenhuma das pessoas mesmo para elas não se apaixonarem por esse osso aqui. Bom, a ideia é a seguinte... Me segura, estou quase chegando próximo aqui. Cuidado de se esfregar na fogo. Né? É uma relação aqui. Bom, então a nossa ideia vai ser a seguinte: conversar um pouquinho sobre qual que é essa noção de energia que a gente tem que ter. Depois vai ter um remember do Bill, o Bill vai voltar e aí ele vai conversar um pouquinho sobre energia elétrica junto com o Chicão. Bom, então vamos lá. O esquema é o seguinte: ó, conceito de energia. Conceito de energia. Pessoal, física é muito complicado você conceituar energia. Energia é uma coisa muito geral. Então, normalmente, para se entender a ideia de energia, se associa primeiro com uma ideia mecânica, com uma ideia de movimento. Então, eu vou conversar com vocês uma ideia simples para vocês entenderem qual é essa ideia de ter ou não energia. Por exemplo, quando a gente se alimenta, a gente ingere calorias e essas calorias são chamadas de uma quantidade de energia. Quando você fica no sol, você recebe lá uma quantidade de energia para tostar um pouquinho, mas tentando pegar câncer de pele. Bom, aí você também, quando está, por exemplo, assistindo TV, tem que usar uma certa quantidade de energia, tanto para assistir quanto para a TV trazer uma imagem para você. Então essa ideia de energia, ela está sempre associada com essa movimentação. Quando tem um movimento, você tem uma noção de energia. Então, por exemplo, ó, as energias mais básicas que a gente conhece são as chamadas seguintes. Vamos ver, ó. Energia cinética. Daqui a pouco a gente vai ver específico em cada caso. Pessoal, cinética, a palavra cinética em energia dá a ideia de uma energia de movimento. Vou colocar aí, ó, energia de movimento. Ou seja, o Bill, que é impaciente, fica andando para lá e para cá, ele tem um monte de energia cinética, que agora ele está usando a energia acumulada nele para transformar em velocidade, em movimento. Essa é a ideia de uma energia cinética. Então, se você pensar numa hidrelétrica, por exemplo, a queda da água, ela tem uma movimentação, né? Essa água, ela ganha uma certa velocidade. Por isso, a gente pode associar com a ideia de energia cinética, ok? Falar de um outro tipo de energia também, para vocês conhecerem aí, ó. Energia potencial. Ela tem vários tipos de energia, ou como diz o nosso amigo, vários tipos de energia potencial. A energia potencial, ela está associada com a energia, ó, da posição. Ou seja, está associada com um estado em que você vai entrar em movimento. Então essa energia aqui da posição é o que a gente chama de, ó, iminência. Essa palavra, para quem não conhece, é o quase, tá quase se movimentando. Então, por exemplo, antes da água sofrer uma queda numa hidrelétrica, ela está quase se movendo. Por exemplo, esse livro aqui, Geografia, não é uma matéria muito importante, que está aqui em cima, ele está exatamente numa posição em que, se eu fizer alguma coisa, essa aqui vai ter uma energia potencial. Por quê? Está quase se movendo. Como assim, Bill? Como está quase se movendo? À medida em que esse negócio tem uma altura, ele tem uma energia para poder se mover. Fácil de perceber isso. Veja, aqui, pouca altura, licença, tá? Pouca altura, pouco movimento. Se você tiver uma altura considerável, bastante movimento. Ou seja, está associado com a ideia de uma energia. Então, a energia associada à posição que você está é uma energia potencial, por exemplo. Obrigado pelo material, Alexandre. Então, aí, a gente tem também
Outros tipos que vocês conhecem mais, tipo energia elétrica. O que é energia elétrica, galera? Energia elétrica, a gente vai ver aí com o professor Bill, nossa, por acaso sou eu, daqui a pouco, que vai estar associado com a ideia de também ter um movimento e também passar uma quantidade de energia, que a gente chama aí de carga elétrica. Então, cada componente eletrônico aí tem uma transmissão a partir de carga elétrica, que é a ideia de uma energia associada à eletricidade. Se você quiser aproximar mais um pouco, Bill, não entendo nada de energia elétrica. Vai ali do lado, espera chover um pouquinho e toma um negócio que chama raio. Certo? Se você levar um raio, eu sei que você não vai conseguir me contar depois, mas eu tenho certeza que você jamais vai esquecer a ideia de energia elétrica. Ok? Além disso, a gente também tem outras energias. Por exemplo, uma que o nosso amigo André aí, colega, vai falar, energia nuclear, né? Aí, sem ideias mirabolantes, falam, vem fazer bomba, né? A energia nuclear está associada aí com uma ideia, só para dar um exemplinho, por exemplo, né? Você vê como eu escolho palavras boas para falar, você pega lá e imagina um sol, né? O sol, quando você olha, eu sei que você jura que o sol é amarelo. Eu prometo para vocês que ele é branco, ele não é amarelo, nada, mas eu sou destruidor de sonhos mesmo, não tem o que fazer. É só destruir. Fica pra curiosidade aí, quem tiver aula depois com o Bill vai descobrir o porquê o sol não é Iego. Quem tiver aula depois com o Bill. Não, a cara não falou besteira. Não é por isso. Olha, então, a ideia da energia nuclear, galera, por exemplo, no Sol, o Sol ele tem um monte de explosão acontecendo. O professor André vai falar melhor disso. Aí, essas explosões, que são junções de partículas no Sol, toda vez que se choca uma partícula, libera energia. Essa energia aí foi estudada por alguns físicos, químicos, né? Só para não desfavorecer os químicos aí, apesar de serem piores que os físicos, mas enfim. Calma, André. Aí... Não precisa nem arregaçar muito ali, se ligar o ventilador eu já sou destruído. Bom, é o seguinte, quando você tem então uma energia nuclear, o choque de partículas libera uma energia. Então eles pensaram, bom, será que se a gente conseguir fazer esse choque de partículas numa dimensão menor, imitando o Sol, ou até mesmo partindo algumas partículas, libera uma energia? Será que não dá para alimentar, por exemplo, a minha casa? Será que não dá para produzir uma energia que seja renovável, que seja melhor, que não polua tanto? Então a ideia é boa. Energia nuclear também é uma energia aí, né, chamada energia do futuro. Brasil ainda é muito longe, vamos dizer assim, o professor de Geografia vai falar melhor disso, da ideia da energia nuclear. Tem projetos, tem ideias locais ainda que usam isso aí, mas outros países têm muito mais ponta para utilizar esse tipo de energia. A gente usa muito a hidrelétrica, que eu queria só dar uma explicação básica dela, né? Energia hidroelétrica, ou só hidrelétrica, tanto faz. A energia água, elétrica, eletricidade, ela funciona a partir da queda da água, que é exatamente a energia que a gente tem bastante aqui no Brasil, várias usinas que trabalham exatamente com a chamada queda d'água. E aí, depois disso aqui, eu vou deixar o professor conversar um pouquinho com vocês sobre energia nuclear, ou o professor de Geografia. Eu só vou comentar com vocês essa ideia aqui, né, de uma hidrelétrica. Para quem gosta de feira de ciências ou coisas assim, poderia produzir uma hidrelétrica básica. O que é uma hidrelétrica básica? Você vai lá, você vai ter então uma queda que essa água vai ter que ter, então ela vai cair de uma certa altura. Estou ouvindo pessoas falando comigo, é isso mesmo? Oi? Ah, obrigado. Ó, então, a altura tem energia o que mesmo? Qual que é a energia associada à posição mesmo? Difícil. Isso, obrigado. Potencial. Essa energia potencial está aqui, então essa água tem o potencial de entrar em o quê? Movimento. Aí, quando essa água ela tem esse potencial de entrar em movimento, maior a queda dela, melhor essa produção de energia.
Então eu consigo aqui fazer com que essa energia potencial que ela tem aqui seja transformada em cinética, porque ela vai ganhando velocidade. Aí eu ligo esse negócio a uma... Que isso, Bill? Eu sou péssimo de desenho, tá? Isso é uma turbina. Todo mundo ia saber, eu tenho certeza disso. Essa turbina, ela tem pás aí, que vão estar exatamente associados com uma ideia de um gerador elétrico. Vocês já conhecem aí, todo mundo já foi num show, e o show é baseado a partir de um treco que fica fazendo um barulho chato lá, que funciona como gerador de eletricidade. Gerador é uma palavra muito ruim, mas infelizmente é assim que a gente acaba usando. Então qual que é a sacada? Você solta, você pega a água e solta. Não. Aí a água ela vai correr por causa do relevo, por causa da montagem, do jeito que eles colocarem ali. Essa água percorrendo um certo caminho ganha uma velocidade, então ela acumula uma energia. Essa energia ela serve aí para girar uma turbina que está ligada a uma produção de eletricidade. Então nisso a gente consegue perceber, por isso que o professor de Geografia vai falar melhor para vocês dos rios, rios de Planalto, que são rios bons aí, para essa ideia de uma queda d'água. Agora o professor de Geografia vai falar tudo, agora ficou importante, né? Ops! Essa parte que é meio cotidiana fica importante para o professor de Geografia. Parte mais minuciosa para pessoas minuciosas. Bom, então, ó, ficou rosa. Mudança no quadro professores depois da aula, com certeza, né? Teremos um assassinato de quem será, né? Enfim, de vários professores. Aí, quando essa água então ela percorre esse caminho, ela está ligada a uma turbina. Essa turbina ela acaba produzindo essa energia elétrica que vai para suas casas. E depois o Bill vai comentar como essa energia chega até a casa de vocês.